Boa noite, pessoal. Eu estava com problema no áudio, estou iniciando um vídeo novo. Aqui é a doutora Luanda e mais uma vez no Quinta Jurisprudente nós vamos estar falando sobre preterição, né? Essa live aqui eu vou estar falando sobre o entendimento dos tribunais do Rio de Janeiro. Eu vou publicar aqui para vocês, vou compartilhar com vocês algumas fotos do entendimento do tribunal sobre preterição, né? Eu peço que vocês compartilhem essa live para seus grupos, né? Para quem é concurseiro. Ela vai ficar salva no Reels, então depois vocês vão conseguir assistir. Mas quem puder acompanhar e souber que tem algum amigo que quer acompanhar, eu já peço que vocês encaminhem essa live. Nós vamos mostrar aqui decisões favoráveis como o tribunal entende, né? A questão da preterição para garantir a sua posse, mesmo que você tenha sido aprovado fora do quadro de vagas. Eu sou advogada, minha OAB é do Rio de Janeiro, atuo no país inteiro, mas eu vou mostrar para vocês hoje o entendimento do TJRJ, que é bem positivo para a preterição. E o que é preterição, né? É um tema definido pelo STF, tema 784. Antigamente, antes desse tema do STF, só tinha direito à posse quem tinha sido aprovado dentro do quadro de vagas. Foi aprovado no quadro de vagas, você tinha o direito líquido e certo à posse. Você não foi aprovado dentro do quadro de vagas, você só tinha uma suposição, poderia ser chamado ou não. Depois de muito debater nos tribunais sobre contrato, o STF entendeu em 2016, então é um entendimento que tem 9 anos, ano que vem faz 10 anos, que quem foi aprovado fora do quadro de vagas pode exigir a posse. Então não tem uma lei que fala sobre isso. O que garante esse direito ao concurseiro é o entendimento do STF sobre preterição. E é esse entendimento do tema 784. Quem foi aprovado fora do quadro de vagas, se provar que tem contrato, pode exigir a posse. São 3 opções, né? Se for convocação fora da ordem, chamou o 10º, não chamou o 9º, é preterição. Se teve vacância, né? Então, se alguém foi convocado, não tomou posse, então houve a derrogação dessa convocação, ou se alguém se aposentou, abre uma vacância e o candidato seguinte tem o direito à posse, ou se tem contrato exercendo a sua função na sua colocação. E tem alguns entendimentos que falam de contrato terceirizados, ou seja, empresa terceirizada, o STF também tem um debate entendendo sobre terceirizado, e cargo comissionado. Então, se essas pessoas estiverem exercendo a sua função na sua colocação, você pode exigir a sua posse. A gente fala sobre contratação precária, contratação ilegal. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês, só vou ver como é que eu faço isso. Ah, tá. Eu coloquei aqui uma foto, eu não sei se eu consigo editar, eu acho que não. Deixa eu ver aqui que eu consigo ler. Aqui fala, no acervo das folhas tal, pelo parecer do Ministério Público, os candidatos aprovados no concurso, havendo, portanto, a necessidade do reconhecimento líquido... Ah, tá cortado. Aqui, conclui-se, portanto, pela existência do direito líquido e certo, o apelante ao cargo de assistente social, por quê? Porque provou que tem contrato. Aqui, eu não sei exatamente como vocês estão vendo, mas meu vídeo eu estou aparecendo aqui em cima, à esquerda. Logo do lado da minha foto está acervo probatório, contrato temporário como ato ilegal. Então, se a gente consegue provar que tem contrato, o tribunal vai deferir a posse. A gente já atua com isso há bastante tempo. Esse é o caso do município de Talva, né? A candidata foi aprovada em cadastro reserva. O município contratou pelo menos 5 contratos temporários para o mesmo cargo. Foi uma decisão do TJRJ, né? Reconheceu que a contratação era precária e mostrou a necessidade permanente. Transformou a expectativa de direito em direito líquido e certo. Resultado, foi deferida a nomeação. A prova foi clara, né? Se teve prova que tem contrato, o tribunal vai deferir a posse. É algo que a gente já atua há bastante tempo e sempre que eu converso, né, com um concurseiro, ele fala que não sabia que havia essa possibilidade. E nesse caso de Talva, a gente está falando de 5 contratos temporários. A gente atua em municípios, né, a gente sabe de municípios que tem
Num só cargo, 400 contratos temporários. Num só cargo, 200 contratos temporários. O quantitativo é bem absurdo. E nesse provou 5 contratos temporários e a pessoa teve o direito à posse. Esse caso de Talva, eu consigo até falar para vocês, se vocês quiserem pesquisar o número do processo, porque como não é meu processo, eu posso divulgar. É o processo 197-69-2021, 819-0080. É o processo de uma pessoa que conseguiu a posse. Então, eu colocando esse número aqui, vocês conseguem ir no site do tribunal e ver a decisão. Só para vocês verem que não é algo que eu estou inventando. De fato, a pessoa tem direito. No caso de Macaé, eu vou ver como é que eu coloco a foto aqui, como é que ela aparece. Eu achei muito legal essa possibilidade de mostrar a foto. Aqui aparece pra mim, a autora fez prova, caramba, mas aparece bem pequenininho. Acho que eu tenho que ter uma foto maior pra mostrar pra vocês mais. Eu reduzi a foto achando que ia ajudar. Ah, tá. Nesse caso de Macaé, o juiz natural, né, o juiz da primeira instância da comarca, indeferiu a posse e entendeu que tinha uma prescrição, né, que prescreveu o direito dela. Na segunda instância, a prescrição foi afastada, ou seja, aquele prazo não havia sido encerrado, e o desembargador relator reconheceu aquele direito dela, ele reconheceu que houve preterição, ele reconheceu que o contrato era ilegal, e ela tomou posse. Foi candidata em 13º lugar, era apenas uma vaga no edital. Durante a validade do concurso, além de criar novas vagas, teve a contratação temporária para a mesma função, então precisa ser a mesma função, né? Às vezes são cargos diferentes, então o que costuma ocorrer? O concurso é DOC 1, professor de ciências. O contrato é professor 1, professor de ciências. É a mesma coisa, é a mesma função. É cargo diferente, porém a mesma função. Então, mesmo que haja cargo diferente, o foco é a função. Então, a gente sempre, quando faz as pesquisas, a gente percebe, né, que é uma nomenclatura do contrato temporário e outra nomenclatura do servidor efetivo, mas mesmo assim, isso é uma forma de tentar burlar, mas mesmo assim, a gente consegue, né, resolver essa questão. Então, no caso de Macaé, candidata a 13º lugar, uma vaga prevista no edital. Durante a vigência da homologação, criou novas vagas, além da contratação temporária, algo muito semelhante ao caso do PAE, que criou 8.000 vagas na vigência do concurso, além do processo seletivo. Na primeira instância, negou o pedido. Na segunda instância, o tribunal reformou a sentença, ou seja, a sentença era de um jeito, o tribunal transformou em outra, reconheceu a preterição, porque o município não provou a necessidade temporária excepcional. O contrato ele não é proibido, o contrato ele é permitido. A Constituição permite contrato e tem uma lei também de contrato temporário, porém precisa seguir alguns requisitos. O requisito é ser necessidade excepcional do serviço público, ser de fato temporário, né? Se tiver alguma crise ambiental, se tiver alguma emergência de saúde. No caso da educação, 20% dos servidores da educação. Então, se o município tem 100 servidores naquela função, pode ter no máximo 20% de contrato que a lei entende que é para substituição. Então, assim, tem professor, esse professor tirou férias, esse professor entrou de licença saúde, esse professor pediu vacância para tomar posse em outro concurso. Tem várias questões. A lei entende que até 20% do quantitativo total de servidor efetivo pode ter de contrato temporário. O que não pode é em muitos municípios, por exemplo, Itaguaí, né? Itaguaí vai ter concurso. Tem uma ação civil pública desde 2015, né? Tem o TAC, que o Ministério Público exigiu lá em Itaguaí, e vai abrir concurso, né? Então, o edital do concurso, só dando um exemplo, tem 20 vagas para enfermeiro. E na mesma época que está fazendo a licitação para esse concurso, tem um processo seletivo com 200 vagas para enfermeiro. Eu estou colocando números fictícios, mas é o que acontece. Então, 20 vagas no concurso, 200 vagas para contrato temporário, a necessidade é muito maior. Inclusive, tem uma lei recente, né, uma lei que foi publicada em 2024, mas só vai entrar em vigência em 2029, que para fazer um concurso tem que ser feito um estudo de impacto. Então, quantos contratos tinham de 5 anos para cá?
Então, se vai iniciar o processo hoje, teria, né, a partir de quando essa lei entrar vigente, vai ter que fazer um estudo de quantos contratos tinham há 5 anos atrás, e vai ser esse quantitativo de vaga. Além disso, vai ter que fazer uma expectativa de acordo com o que tem de entrada, né, naquele município previsto de imposto, para ver como é que vai fazer a progressão de carreira dos servidores. Então, em tese, vai resolver muitas questões de preterição. Mas até lá, para resolver bastante coisa, só na via judicial mesmo. Então, nesse caso, né, lá de Macaé, reformou, a sentença foi negada. Na segunda instância, reformou a sentença, reconheceu a preterição, concedeu o direito à nomeação em posse e inverteu o ônus, né? Então, o município foi condenado a pagar 15% ao advogado da autora. Se eu não me engano, esses honorários sucumbenciais ficaram em R$10 mil. Ou seja, além de tomar posse, né, ainda teve esse direito. Em alguns lugares, quando o município não cumpre, né, esse dever de nomear, o juiz dá um prazo de 30 dias úteis para nomear. O município não cumpre, ainda tem multa. Eu já vi multas de até R$15 mil pela demora da posse. Então, só explicando para vocês, caso consiga provar que teve preterição, além de garantir a sua posse, você ainda pode garantir uma multa se aquele município, né, se aquele gestor demorar para nomear. E o que é que eu falo desse caso de Macaé? A persistência. Não é porque na primeira instância foi indeferido, né, no juízo local, que os desembargadores também vão fazer, sim, muitas vezes, a reforma da decisão para a segunda instância. Então, é importante persistir e tentar mais uma vez, porque o entendimento dos tribunais tem sido bem favoráveis, caso consiga provar a preterição. Provando a preterição, de fato, as pessoas conseguem tomar posse, mesmo que demore um pouco, né? Então, até você entrar com o processo, ter a sentença 1, 2 anos, ter esse processo julgado de segunda instância é mais 1 ano. Então, a gente está falando de 3 anos, né? A pessoa aguardando a posse. Porém, isso vai garantir a estabilidade para o resto da vida dela, né? E dependendo da questão, ainda consegue ver o valor retroativo do que não recebeu, né? Então, assim, o concurso, a pessoa foi convocada via diário oficial. Então, não teve uma convocação íntima e pessoal. E ela tomou posse. E ela só tomou posse via processo judicial depois de muito tempo, porque descobriu, algum amigo falou, você foi chamado ano passado e não tomou posse. Ela consegue reaver essa remuneração desde bastante tempo atrás, porque foi uma falha absurda do município, não foi omissão, foi uma falha escancarada. Então, né, a gente sempre fala para indicar, de fato, ter a persistência não só na primeira instância quanto na segunda, porque é bem passível de reverter essa decisão. Então, o que é que eu comparo, né, de Talva com Macaé? Ambos foram aprovados fora do quadro de vagas, né, no cadastro de reserva. A prova foi perfeita, provou que tinha contrato. A gente prova o contrato pelos cadastros da transparência, né, pelo portal da transparência ou pelo cadastro do CNES. A transparência costuma ser mais favorável que o CNES, mas mesmo assim a gente também utiliza os dados do CNES. E a gente também pede a inversão do ônus da prova, por isso que em muitos casos eu não indico uma ação ordinária, um mandado de segurança, mas sim uma ação ordinária, né? Porque o mandado de segurança não tem o lapso probatório, já a ação ordinária tem. Então, se solicita na inversão do ônus da prova, que é o município provar quantos contratos você tem, quantos servidores efetivos você tem. Já teve casos de busca e apreensão do HD do município e assim conseguiu as provas necessárias. Então, a prova é crucial, não dá para alegar. Me disseram que tem contrato, eu tenho que provar. Então, se eu tenho um indício de prova, eu peço a inversão do ônus da prova. Se eu tenho uma prova concreta, eu peço apenas que o município se manifeste. Esses contratos eram necessários, né? Por exemplo, acho que é Cabo Frio, né? Tem professor, agora eu não lembro se é DOC 1, acho que é DOC 2, não me recordo. O concurso foi cadastro reserva, contrato temporário, acho que tem 770. Muito difícil o município provar que esses contratos são necessidade real há tantos anos, como eles estão lá contratados, e todos foram renovados na vigência do concurso. Então, todos esses podem ser utilizados como prova, né? O tribunal, em ambos os casos, né, tanto de Macaé quanto de Talva, reconheceu a preterição na segunda instância e, no caso, o direito foi garantido. A única diferença de Talva para Macaé é que em Talva a pessoa tinha conseguido a sentença favorável em primeira instância, o município recorreu e, na segunda instância,
o recurso não foi aceito. Já em Macaé, na primeira instância a pessoa perdeu, na segunda instância foi reformada a sentença. Ou seja, mesmo que o seu processo seja procedente e por algum motivo, né, o município recorra, não precisa ter medo. Se tiver a prova lá, dificilmente você vai perder o direito que você já tinha anteriormente. Eu vou ver se eu tenho mais um print aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, aqui eu não sei como aparece para vocês, mas para mim tá. A autora fez prova, né? Então aqui tá, contratação temporária excepcional e depois a autora fez prova. Não tendo réu demonstrado, né? Então aqui fala, o réu não demonstrou, perguntou, era necessário? Ele deixou de se explicar. Se ele deixou de se explicar é porque ele não tem explicação. Eu só vou ver se eu tenho mais outra foto aqui para compartilhar para vocês. Para eu ler o que o pessoal está me perguntando. Não tenho, porque acho que as únicas que eu preparei são essas. Eu não posso mostrar processo meu, só posso mostrar processo de outras pessoas. Aqui é a foto do meu escritório. Eu achei muito legal no Instagram poder colocar isso, gente. Eu tô igual criança brincando com isso aqui. Isso aqui é a foto, né? Meu escritório é físico, a gente atende 99% dos nossos atendimentos online, mas nosso escritório é físico. Eu vou ler aqui o que vocês têm me perguntado. Daqui a pouco eu vou encerrar a live, em 5 minutinhos eu estou encerrando a live, então se alguém tiver alguma dúvida, coloque aqui e essa live vai ficar disponível online, tá bom? Essa live vai ficar disponível online, então vocês vão conseguir aqui no Rios e a gente também coloca no YouTube também. Porque nem todo mundo tem Instagram, né? Então a gente sempre coloca no YouTube. Ah, tá, o pessoal do concurso de Nossa, queria muito ir lá. E acho que eu vou atender esse pessoal do Ceará presencialmente, né? Jericoacoara é interessante lá. Obrigada. O pessoal falou que tá conseguindo ler a imagem, né? Que era a minha dúvida se estava conseguindo ou não. Alguém perguntou aqui. Se entendi bem, foi exatamente o que aconteceu no nosso caso. Houve um processo seletivo para muitas vagas logo após a suspensão do concurso. Eu não sei, Alberval, qual concurso você está falando, mas a gente sempre precisa analisar cada questão direitinha. Você falou que o concurso foi suspenso, eu preciso saber por que ele foi suspenso, né? Porque a contratação precisa ser na vigência da homologação. Então, se o concurso foi suspenso, a homologação também aparentemente foi suspensa, né? Você pode me chamar no direct que a gente consegue te ajudar em relação a isso. Rogério. Pesquisando no Google, diz que é possível entrar futuramente. Ah, tá, Rogério, pela demora de cumprir, né? A gente está executando a sentença. O que acontece? Tem juiz que defere R$2.000 de multa, R$1.000 de multa. Qual é o entendimento que o escritório tem? Se a remuneração do cliente, né? Ele é, sei lá, técnico de enfermagem. E o piso da enfermagem é 3.750 e ele está deixando de receber salário, a multa tem que ser o piso do salário dele. Por quê? No mínimo. Porque se o município deixa de pagar 3.750 e paga só R$2.000, para esse gestor é interessante. Ele está tecnicamente economizando. Porém, se o piso é 3.750 e o juiz defere uma multa de R$5.000 por mês de atraso, ele vai estar tendo mais gasto do que ele pagando a multa do que ele teria pagando o salário. Então, isso vai exigir, né, se fazer cumprir, que ele convoque as pessoas, pelo menos por uma questão de financeira, né? É o entendimento que o escritório tem. Aí, dependendo do entendimento do juiz ou do andamento do processo, a gente vai alterando o pedido, né? Ou a forma de pedir. A gente pede multa, a gente não estipula multa, mas depois de algum tempo a gente começou a entender dessa forma, que o ideal é falar remuneração. Então, se a remuneração da pessoa é 10 mil, a multa tem que ser de 15 mil. Porque qual a ideia da multa? A ideia da multa é você cometer um ato falho, você vai ser multado acima do seu ato falho. Se a remuneração é 15 mil e a multa é de 2 mil, o ato falho valeu a pena, né? Então, a gente precisa, às vezes, debater isso com o tribunal para que se faça ser entendido.
como funciona o cálculo dos honorários na causa de preterição. Então, uma coisa são honorários sucumbenciais. Honorários sucumbenciais é o honorário que quem perdeu paga para o advogado de quem ganhou. Então, a gente sempre pede a gratuidade de justiça. Hoje eu devo ter em torno de uns 700 processos ativos. Eu só tive até hoje, uma execução de honorários sucumbenciais contra, né, alguma decisão que não foi favorável para o cliente. Já honorários sucumbenciais que eu recebo são vários. Então, assim, o juiz, eu estou processando o município do Rio de Janeiro, né? A minha cliente está processando o município do Rio de Janeiro e ela ganhou. Aí o juiz defere 10% do valor da causa, que o município do Rio de Janeiro paga isso para mim. Não tem a ver com o meu cliente, tem a ver comigo. Já os honorários contratuais, cada escritório estipula o seu. A gente costuma seguir, parametrizar de acordo com a tabela do AB, né? No meu caso, a tabela do AB do Rio, para cobrar, mas também não é algo que a gente pode falar online, a OAB não permite. Mas esses honorários que eu falei ali de R$10 mil é o honorário sucumbencial, é o município que paga para o advogado. Então, quando recorre para a segunda instância, os honorários sucumbenciais aumentam, né? E qual a ideia disso, né, que eu imagino? É que se o ente público, né, se qualquer pessoa, porque esses honorários sucumbenciais é para processo civil, para JEC, para qualquer coisa ele serve. Aliás, JEC não, mas para ação civil, ação do consumidor ele serve. É o que? Se a parte vê que não vai valer a pena recorrer, se ela só recorre para prolatar daquela execução, ela vai ter um custo. Então, que ela evite aquele custo. Por isso que quanto mais se dá multa, quanto mais se cobra que se pague alguma coisa, menos os entes públicos vão continuar recorrendo à toa ou fazendo coisas que não devem. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu falo, essa live vai ficar salva. Daqui a 2 minutos ela já vai estar no ar. Vocês indiquem para seus amigos, vocês encaminhem isso para eles, porque essa explicação aqui vale para qualquer concurso do estado do Rio de Janeiro ou do país, né? Eu só estou mostrando os entendimentos do Tribunal do Rio, que é onde eu atuo, mas são decisões semelhantes que ocorrem em todo o país. Então, a questão da preterição é mostrar o contrato e mostrar que esses contratos não foram de acordo com a legislação, que é tanto o artigo 37 da Constituição quanto a Lei Federal sobre o Contrato Temporário, além de ter muitos entendimentos favoráveis do STF, do STJ, além de vários julgados procedentes para vocês que foram aprovados fora do quadro de vagas. Obrigada, tá, pela audiência, boa noite, Deus abençoe vocês e até a próxima quinta jurisprudente, né, onde o direito vira uma direção. Boa noite, tchau.